Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos. Uma ótima noite, um excelente dia, uma ótima tarde aos irmãos que irão assistir o canal Yahushua Reina para Sempre. Eu já agradeço a todos, queridos irmãos, pelas visualizações aqui do canal. E nós estamos aqui passando conhecimento. Voltamos com o tema de volta: os filhos espirituais e os filhos carnais. Filhos de Deus espirituais e filhos carnais. Dando uma arrumadinha aqui para ficar bom o vídeo, para nós passar esse papiro aqui. E nós já pedimos licença para entrar nos seus lares com o conhecimento histórico, com o conhecimento dos livros banidos, chamados apócrifos, e também com os livros chamados canônicos. Quero já mandar paz e graça a todos os irmãos, a toda a família, e que esta paz possa estar sempre dentro de cada um de vocês. E nós voltamos de volta aqui com o tema Filhos de Deus, né? Filhos de Deus. É filho de Deus, espirituais e filhos carnais. Gênesis capítulo de número 12, eu parei falando que Jesus, ele esteve aqui na sua manifestação de filho antes de vir na natureza adâmica. Ele esteve aqui entre o físico e o invisível. Ele falou com Adão, conversou com Adão. Adão teve comunhão com ele e ele com Adão. Quem, Fernando? Jesus. Aquele corpo que Jesus ressuscitou foi aquele mesmo corpo que ele desceu para falar com Adão. Aquele mesmo corpo que ele ficou 40 dias aqui na terra, depois, pós-ressurreição, aquele corpo que os galileus viram ele subir, ser levado pelas nuvens, cobertos, ocultados pelas nuvens invisíveis, é aquele mesmo que falou com Adão. Na viração do dia, ele teve comunhão no lugar espiritual, que ali já estava o lugar também físico, o Éden físico, e também estava o Éden espiritual. E Deus planta um jardim entre o Éden físico e o espiritual. Essa palavra plantar é que ele veio habitar. Só que ele não veio habitar na sua forma original. Por quê, Fernando? Porque a forma de Deus original é luz. Ele é luz. Da mesma forma que ele fez os anjos quando descia por esse portal espiritual, eles tinham um corpo como o corpo de Adão antes do pecado. Eles tinham aqueles espíritos, era chamado e é chamado teofonia aí pela teologia moderna, que quando eles tocavam a terra, ao físico, eles tinham o corpo de Adão, do espírito do querubim antes do pecado, chamado original. Então, direto à pista. 2 de Gênesis, versículo 8. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Esta é a terceira parte. Filhos espirituais, filhos carnais. Tem muitas coisas para nós estar aqui falando. Tem o livro de Enoque, tem as tábuas sumerianas, da Suméria, as tábuas achadas. Eles dizem que foi mais de 2000 anos antes de Moisés, mas nós estamos estudando e não estamos vendo isso, que dizem que o Gênesis copiou essas tábuas sumerianas, mas não é verdade.
A verdade é que as tábuas sumerianas, os sumérios da antiguidade, eles que copiaram a história do Gênesis. Então, é isto aqui que nós estamos trazendo. O conhecimento do Pai Celestial, o conhecimento perfeito. Não estamos aqui trazendo polêmica. Não estamos aqui trazendo polêmica ao canal. O canal Yahushua Reina para Sempre não está aqui para trazer polêmica, dando uma arrumadinha aqui na imagem para ficar melhor um pouquinho. O canal Yahushua Reina para Sempre traz o entendimento perfeito. Tá bom, meus irmãos? Quero mandar um abraço para a nossa querida irmã, abençoada irmã Dina Santos, que sempre está aqui prestigiando, trazendo prestígio ao canal Yahushua Reina para Sempre, ao canal Luzes da Graça. Um abraço para a nossa querida irmã. Que esta paz, que o reino de Deus reine sempre, continuamente, na vida da irmã e na vida da família também. E estamos aqui para passar o conhecimento perfeito. Quero também, antes de entrar lendo capítulo 2, versículo 8, que os irmãos que acreditam, como eu já falei no outro vídeo, do heliocentrismo, do sistema solar, da Terra-esfera, eu sempre falo, o canal Yahushua Reina para Sempre não obriga ninguém, não é um canal radical, não traz radicalismo, não procura erro em Deus, não procura erro na história. O canal Yahushua procura a perfeição em Deus, mais e mais. Os irmãos acreditam no que querem acreditar. Se acredita que a Terra é esfera, isso não vai mudar nada de você ser filho de Deus ou filha, não vai. Se você acredita no sistema heliocentrismo, no sistema solar, que nós estamos numa esfera, que nós estamos girando, não tem, isso não vai influenciar em nada, meus irmãos. Então, nós aqui estamos passando conhecimento histórico, com evidências, com história, com sabedoria, com humildade. Então vamos lá, direto à pista 2 de Gênesis. Pode ficar à vontade, meus queridos irmãos. Pega aí sua Bíblia. Fique à vontade. Vamos fazer uma leitura com cautela, com entendimento. Capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim. Mas antes de nós ler o versículo 8, eu quero ler o versículo 7, porque aqui que tem se ensinado aí não é verdade. Eu já vou entrar e vou falar a vocês aqui. Eu, Fernando Pereira Batista, eu busquei este entendimento. Eu louvo a Deus pela vida do nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, que Deus tem revelado muitas coisas para ele sobre Adão e Eva, sobre o pecado, sobre as árvores, sobre o jardim do Éden. Isso é relevante demais para nós aqui no canal. E eu buscando, vendo, ensinando também, que já ensinei, o que está ensinando aí é que Deus, ele só é Pai somente dos Espíritos. E eu aqui na série, buscando entendimento, entendi, lendo, pedindo entendimento, que ele não é somente Pai dos Espíritos. Ele também é pai da carne. Aonde está se ensinando aí que ele não é pai da carne? E eu venho aqui pedir perdão aos irmãos, desculpa por ter ensinado isto. Aqui nós não temos problema de mudar, irmãos. Nós poderíamos ter 100 mil inscritos aqui. Não temos problema de mudar. E nós dá tapa a bater. Deus primeiro é Pai, sim. Óbvio, categoricamente, Ele é Pai dos nossos espíritos, porque Ele criou os espíritos.
Ele criou os anjos. Logo, se nós estamos participando aqui de carne, sangue, nós estamos tendo uma experiência numa carne, num corpo. E eu quero falar em alto e bom som que essa experiência foi dada a nós através do Espírito de Deus. Foi Deus que quis nós participando desse corpo, dessa carne, desse sangue. Se Ele mesmo participou, Ele mesmo participou. Hebreus diz que Ele participou da mesma forma que Ele participou de carne e sangue. Por que nos evangelhos, nos 4 livros históricos, nós não vemos ninguém, nenhum dos evangelhos, dos 4 livros históricos, falando que aquela carne, que aquele corpo não era filho de Deus? Presta comigo, irmão. Se ele se manifestou naquele corpo e ele foi chamado de filho do homem, se ele manifestou daquele corpo e foi chamado de filho de Deus, e que corpo ele estava? Ele estava somente no espírito, como era? Você está vendo que tem contradição, e contradição bem equivocada aí, meus irmãos? Como que eu vou estar numa série falando de filhos espirituais, primeiro, depois filhos carnais, segundo, e depois vou continuar errando, insistindo no meu erro, dizendo que a carne não é filha, não é filho de Deus. A carne não é filho de Deus. A carne humana, o corpo, o coração, os órgãos, os ossos. Eu falo assim, meus irmãos. Se a carne não é filha, não é filho de Deus, feminino, masculino, que for, então, Yahushua, aquele corpo na imagem adâmica, não era filho. Como que foi chamado de filhos várias e várias vezes na Bíblia? Então, eu quero aqui pedir perdão aos irmãos, dizer que tanto o Espírito é filho, porque o Espírito foi criado primeiro, e depois foi criado a carne. E é isso que nós vamos ler agora. Porque se eu falar que a carne não é filho ou filha de Deus, essa imagem mesmo que nós olhamos para o espelho, meus irmãos, se nós falar que isso aqui não é filho de Deus, então nós vamos falar que Deus, quando formou o boneco, moldou o boneco, aquela terra que estava nas trevas, na escuridão, a mesma já estava contaminada pelo erro. Estava toda com defeito. Estava toda contaminada. Estava toda cheia de bicho, de bactéria. Estava na podridão. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre a face das águas. E embaixo das águas estava a terra. Mas a Bíblia não mostra, na narração de Gênesis, que lá naquela água, aquela água estava podre. Tá? A Bíblia diz isso? Que lá dentro daquela água já tinha insetos. É isso que a Bíblia diz? Que já tinha putrificação. Você está entendendo, amado? Isso é um equívoco. Você está vendo? Dizer que Deus da terra ele criou os animais, os répteis, e da água criou os animais marinhos. Dizer que
o homem, o Adão não tinha o espírito porque era somente terra, era pó, é afirmar e confirmar que a terra já estava contaminada no princípio, quando a mesma já tinha sua existência, que já tinha pecado aqui, que já tinha coisa errada com a mesma. Mas não é isso que a Bíblia diz que a mesma já existia debaixo do poder perfeito da luz de Deus. Você está entendendo como nós vamos conhecendo esse perfeito entendimento do Pai? Quando Deus soprou, não foi o Ágia, mas o Nefesh, muitos chamam de faixa, o Nefesh veio com a essência, o fôlego. Estão ensinando aí que fôlego de vida não é o espírito. Meu irmão, quando Deus sopra a essência dentro do barro, daquele boneco moldado, aquele barro, aquele pó da terra, o pó estava perfeito, o pó era perfeito, aquele pó lá era uma matéria-prima, uma matéria limpa, uma matéria perfeita de Deus. Era tão perfeita que Deus pegou a mesma e soprou o Nefesh, soprou o querube, o espírito do querube, o Nefesh, e foi com a essência da luz para dentro daquilo que já era perfeito, da terra. Por isso que ele era perfeito. O Nefesh veio com fôlego de vida, sim, mas também, além do fôlego de vida, veio com querube. Veio o querube junto com fôlego. E além do querube, veio outros graus elevados desse Nefesh. Veio a essência de tudo que é de Deus. Veio a essência de criar seres espirituais. Oh, maravilha! Você está vendo os equívocos desses irmãos? Eu ensinava isso. Deus não é pai da nossa carne. E aí eles perguntam, mas como que Deus é pai da nossa carne? Se entra em putrificação quando morremos. Volta ao pó. Mas você já não leu, meus irmãos? Que a terra, ela se tornou terrena, um terreno eterno? Sim, mas com o pecado do homem. Tudo que era eterno, a árvore era eterna, tinha a perfeição, porque foi Deus que deu a vida mesma, os frutos, os animais, aqueles ossos tinham haja, os animais, Deus soprou o espírito animal. Ou você está pensando, irmão, que o fôlego de vida que Deus soprou no homem, no pó da terra, é o mesmo haja que foi para os animais. Os animais têm espíritos animais e nós temos o espírito de Deus. E vão lá Eclesiastes. Olha, porque está falando que é o mesmo espírito do animal, se o fôlego de vida é o mesmo espírito do animal. Não é isso, meus irmãos. Aqui é confronto doutrinários. Vamos para a Bíblia, vamos para as Escrituras. Não é contra pessoas, não é contra o irmão A, nem contra o irmão B, nem contra o canal C. Não. Eu quero dizer que eu não posso estar numa série ensinando uma coisa que eu sou contra. Porque o título é, como que está escrito aí? Filhos espirituais e filhos o quê? Carnais. Tanto a matéria é filho de Deus, e tanto o espírito é filho de Deus.
Você está entendendo, amado, esse papiro? Se eu dizer que a terra, que Deus, que Adão foi feito somente da terra, já foi feito para errar, aquele boneco lá, que eles dizem, né? Foi feito, ele já pecou, já foi feito para errar, que ele já tinha problema de fabricação. Olha o que eles estão ensinando. Que ele já foi feito com problema de fabricação. Porque era da pó, era o boneco do pó. E já foi feito para pecar, já foi feito para errar. Mas que Deus é esse? Ele foi feito da perfeita matéria que já estava com Deus no princípio. Deus é pai da carne, sim. As escrituras estão inspiradas, sim. Você não precisa concordar com isso, mas que você leia e releia as suas doutrinas. Eu agora sei que todos são filhos, tanto a carne e tanto o espírito. Tanto o espírito e a carne. Olha o que diz Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Mas como que Deus formou o homem? Ele formou o homem, moldou o homem com as suas mãos, com a sua essência, com seu espírito. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quem está ali formando também, Fernando, aquele boneco? Quem que formou o pó ali? O pó, quando fala pó, é o que estava aqui na terra, o pó. Quem moldou? Quem fez? Quem estava ali moldando? Usando a palavra da humanidade agora, foi o próprio Jesus. Jesus, como anjo, não era anjo, como é ensinado que Jesus era o anjo Miguel. Não. Como na manifestação de filho, ele sabe que aquele corpo glorioso, aquele da ressurreição, é pós-ressurreição, aquele pós-ressurreição, ele molda, faz ali um boneco parecido com ele, corpo, mãos, dedos, orelha, pés e nefesh. Nefesh, o espírito, o nefesh, o fôlego de vida, vai junto com o espírito. E diz, versículo de número 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha Deus criando, olha Deus fazendo, e Deus fez brotar todo tipo de árvores. Aquelas árvores ali também eram eternas, mas tinha lá do conhecimento do bem e do mal. Eu falo a verdade aos irmãos que eu estou aprendendo também. E estava lá Jesus. Jesus
na manifestação de Filho, o próprio Deus na manifestação de Filho, meus irmãos, ele esteve aqui na terra antes de ressuscitar. Aquele corpo antes da ressurreição era o corpo de Adão. E aquele corpo antes de Adão era filho também. Mas era um filho com a natureza, a imagem de Adão, pós-pecado. E aquele filho, na ressurreição, aquele corpo era antes do pecado. Você está entendendo essa revelação? Então, tanto a matéria, tanto o espírito é de Deus. Mas, Fernando, mas por que entra em putrificação animais, humanos? Porque ele escolheu ser terreno. A maldição não existia. Ele fez uma escolha, o querube, e Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, homem. Ele disse: comerás agora com o suor do teu rosto espinhos, caldos, e morrerá, e voltará. O que Deus estava dizendo é que o homem fez a escolha de ser físico, fez a escolha de ser terreno. E a maldição veio para a carne humana. É isso que eu estou ensinando aqui. E tem um cântico de Davi que fala que quando Deus desceu no cântico, que ele desceu ele veio no Espírito e se manifestou Jesus, homem, como um anjo, um corpo de um anjo, um estado glorioso, aquele corpo que ele teve pós-ressurreição, que ele ressuscita naquele corpo, que passa por paredes, por pedras, que comem peixe. O salmista, ele já estava no cântico, ele estava dizendo, usando figura de linguagem, Salmos capítulo 18, ele já estava cantando e revelando que Deus plantou um jardim no Éden, ele foi o primeiro habitante da terra física, a qual ele criou. Por isso ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Então vamos lá, Salmo 18. O que diz lá em Salmo 18? Um cântico de Davi. Nós já vamos terminando já a terceira parte. Terceira parte já estamos terminando. Os irmãos fiquem à vontade aí. Vamos ver esse cântico aqui de Davi. É o 18. É um cântico, né? Bem maravilhoso. O que ele diz aqui? Vamos lá. 18. Diz assim. Versículo 5. Versículo 6 em diante, vamos ver se é isso mesmo. Não, é 18. Vamos ver aqui. Isso, 18 e do versículo de número 7 em diante. 18, 7 em diante, diz assim: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, vírgula, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões e se acenderam dele. Ponto final. Quero dizer aos irmãos que isto aqui é um cântico, que ele não está dizendo que Deus é assim.
Ele não está dizendo que Deus é assim. É um cântico. Agora preste atenção. E aqui ele está mostrando a soberania. É como lá em Isaías 45, 7 em diante. Preste atenção. Versículo 8, versículo 9. Versículo 9. Abaixou os céus, vírgula, o invisível, e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha isso aqui. Isso é maravilhoso. Versículo 10. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Eita, Deus maravilhoso. Isso que é o Deus da Bíblia. Fez das trevas o seu lugar oculto. Olha só, meus irmãos, isso é maravilhoso. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. E o Senhor, versículo 13, e o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou sua voz e houve sarava, brasa de fogo. Ele veio. Ele se manifestou, estava lá com Adão. Isso é maravilhoso. Saber que Deus, ele esteve aqui e foi a luz dos homens. A luz em meio às trevas que Adão trouxe. Adão trouxe as trevas, a escuridão, outras palavras, ele trouxe a escuridão. Enquanto Jesus, ele trouxe a luz para iluminar a escuridão. Trouxe uma nova alma, um novo espírito. Isso é muito maravilhoso. Eu vou terminar agora agradecendo aos irmãos inscritos no canal. Nós voltaremos com a quarta parte. A quarta parte. E aí agora, a partir daí para frente, nós vamos estar falando sobre o capítulo 4 de Gênesis, falando um pouquinho sobre os filhos de Caim, os filhos de Sete e também os filhos de Abel. Mas a Bíblia não mostra que Abel tinha descendência, Fernando. Você está entendendo a série? Filhos espirituais e filhos carnais? Eu vou mostrar a vocês que a Bíblia não mostra a genealogia como mostra a de Caim. Um pouco, né? Mas que Abel, antes de ser morto pelo seu irmão Caim, ele já tinha família sim. Por isso, Adão até Noé. Um abraço a todos, paz e graça, uma excelente noite aos queridos irmãos. Paz, tudo de bom a vocês, meus irmãos. Agradeço de todo o coração, paz e graça.